É isso, vamos ficar atentos a tudo que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, para que de fato, embora distantes, nós não fiquemos isolados. Nesse momento, eu queria ler um texto, um trecho da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João. João, no seu Evangelho, já no final dele, capítulo 21, dos versículos de 1 a 14. João 21, 1 a 14. Você pode aí abrir sua Bíblia, acessar pelo seu celular, e nós faremos essa leitura. Se você conseguir e puder imaginar esta cena, este momento de Jesus com seus discípulos, é uma narrativa, então se a gente conseguir imaginar como foi que aconteceu tudo isso, acho que ficaria muito legal, a gente se envolveria ainda mais no texto, que diz o seguinte: depois disso, depois de Jesus ter aparecido em outros momentos aos seus discípulos, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma durante toda a noite. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas a 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. "Venham comer", disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é?", pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a 3ª vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Jesus lhes serviu. Que expressão linda! Que expressão tão carregada de significado! Ainda mais nesse contexto em que vivemos atualmente, para não dizer desde sempre, mas me parece que no momento o contexto tem seus contornos, até de crueldade um pouquinho, um contexto de muita disputa. Parece que nós estamos vivendo um grande cabo de guerra, puxando para lá, para cá, cada um disputando e tentando derrubar o outro. São concursos, são processos seletivos, uma entrevista de emprego. Acredito que a maioria já passou pela situação de estar numa entrevista, de ir para uma entrevista e chegando lá na sala de espera outros candidatos, e aí fica aquela tensão, porque quem vai fazer a entrevista certamente quer se dar bem para que os outros não prevaleçam, não ganhem a vaga e não sejam escolhidos, porque não há chance para todo mundo. Ao menos não há oportunidades iguais.
E nós ensinamos assim nossas crianças, desde pequenas. Nós vamos ensinando ou educando ou deseducando elas para que um dia elas possam estar na arena da vida. E lá, essa arena da vida, que não é nenhuma arena onde eles vão se encontrar adultos, muito antes, já na adolescência, eles têm que disputar e ganhar. E o servir deixa de existir. Eu não quero aqui, em hipótese alguma, não tenho porquê, parecer um sonhador, um iludido, muito menos convidar ninguém a se iludir, mas eu gostaria muito que nós olhássemos para esse texto e para a vida da perspectiva da via do serviço. Jesus lhes serviu. E essa foi uma decisão tomada antes mesmo da fundação do mundo. Pedro, ele registra na sua carta, na primeira carta, capítulo 1, versículo 20, de que Jesus foi escolhido antes da criação, de que a salvação foi paga pelo seu sangue, e de que a escolha foi antes da criação, mas naqueles dias Jesus estava e foi revelado para o bem de todos nós. Por isso Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, de que Jesus ele não se prendeu ao fato de ser Deus. E é interessante a gente, quando estuda esse texto, entende que ele não se apegou ao fato de ser Deus, significa que ele abriu mão dos privilégios divinos e veio, se tornou servo, humano, e entregou sua vida. Falando em antes, alguns dias antes dessa narrativa, desse episódio aqui, Jesus já havia estado com seus discípulos antes de morrer e ceiado a última ceia com eles, como ceiaremos daqui a pouco. E nessa última ceia, ele serve os seus discípulos, ele se oferece aos seus discípulos, dizendo: eis aqui o meu corpo partido por vós, eis aqui o meu sangue dado em favor de vocês. E ali ele se entrega. Então a decisão de servir, ela existiu e existe antes da fundação do mundo. E ela se consuma historicamente na cruz e na ressurreição. E neste momento, junto aos seus discípulos, ele revela tudo isso a eles. Eles foram convidados à mesa. Nós somos convidados à mesa. E Jesus, ele nos alimenta dele mesmo, com a vida dele, ante a sombra da morte. A narrativa em que eu acabei de citar, de que ele ceiou com seus discípulos, ali diz que a morte já estava se avizinhando, já estava chegando, ele já estava ficando oprimido. E mesmo assim, e como Paulo também fala, na noite em que ele foi traído, ele se entregou, ele convidou os seus discípulos para a mesa do Cordeiro, para o lugar do encontro, o lugar da vida, o lugar onde nós nos encontramos com Jesus e com o outro. E quando nos encontramos com o outro, nós nos encontramos com Jesus. Um encontro cheio de entrega, um encontro cheio de serviço. Por isso que quando estamos à mesa, nós agradecemos e partilhamos e servimos uns aos outros, assim como Jesus fez. Michael e a Raquel vão vir aqui, vão voltar para que cantemos, mas eu queria só seguir um pouquinho no contexto deste texto de Jesus com os seus discípulos, quando ali na praia ele serve os seus discípulos. O texto continua dizendo que Jesus chama Pedro e fala para Pedro: Pedro, vamos caminhar um pouco aqui na praia. E Pedro havia negado Jesus. Pedro havia jogado a vida dele fora,
Quando a gente nega Jesus, quando a gente diz não para Jesus, a gente joga a nossa vida fora. E o que interessa ali a Jesus é uma pergunta que ele faz a Pedro. Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Com restrições, eu não te amo como eu achei que eu amava, eu não te amo de forma incondicional, quando eu disse que eu nunca te negaria, mas eu continuo te amando. E Jesus fala, que bom, Pedro, e que bom que você tem compreensão do tipo de amor que você tem por mim, da forma como você me ama. E isso, mesmo de forma limitada, não impediu que Jesus dissesse a Pedro, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, sirva as minhas ovelhas. Nós vamos então cantar mais uma vez a música que fala desse encontro, a música que fala desse momento em que nós estamos juntos entre nós e com o Senhor, e que a vida ali, ela é vivida, ela acontece nesse momento em que nós servimos uns aos outros. Assim como Jesus fez, assim como ele disse para os seus discípulos e a Pedro especificamente, e assim como ele diz a nós nessa manhã também. Bom, nesse momento a gente vai cantar mais uma canção, então aproveite aí na sua casa com seus familiares, sirvam-se do pão e do cálice, e enquanto a gente canta, e espero que vocês cantem com a gente também. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai, do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de
Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele o nosso encontro é casa de Deus Pai. Amém. E que nesse momento a gente possa se lembrar de tudo que o Deus encarnado, Jesus Cristo, passou e sofreu enquanto esteve aqui na Terra, enquanto caminhou com os seus, enquanto caminhou com as pessoas que todo mundo desprezava e por isso, inclusive, recebeu morte de cruz. Que nesse momento nós possamos entender o quão grande é esse amor e o quão complexo é isso. Quão complexo é entender um Deus que se fez humano, que abdicou da sua divindade, caminhou com todos nós, caminhou com cada um que estava aqui enquanto ele passou por aqui e olhou para aqueles que ninguém olhava. E que esse seja o nosso caminho de amor, que o caminho de Cristo seja o nosso caminho, seja o caminho que talvez nos leve a uma morte de cruz, não no sentido literal, mas que por isso a gente se sinta feliz por amar todos aqueles a quem Cristo amaria e acolher todos aqueles a quem Cristo acolheria também. Amém. Nós vamos agora pegar os elementos, pão e cálice. Esperamos que vocês façam isso também na casa de vocês. E logo em seguida nós vamos orar. Então podem se servir. Podem participar, então, do cálice e do pão, nesse momento. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos, muito obrigado por esse encontro ao redor da mesa, em que o Senhor nos lembrou de forma muito objetiva, muito clara, muito pertinente e necessária daquilo que o Teu Filho fez e da maneira como nós devemos fazer, sobretudo da maneira como nós devemos viver. Mesmo pagando esse preço que a Raquel falou, mas é um preço que nos trará significado nessa vida, sentido. Que o sentido venha por meio do amor, do acolhimento e do serviço. Muito obrigado por essa lembrança que nós temos, que nós podemos ter, que nos leva a essa gratidão e a este compromisso. Que assim seja na vida de todos e de cada um de nós, aqui em cada casa. É o que oramos. Em nome de Jesus, amém. É isso, pessoal. Nós vamos cantar a última música agora. E boa semana para todos. Lembrando aí dos avisos que foram dados. Vamos caminhar. E desse jeito como foi hoje, diferente no nosso espaço. Deus, quando Ele assim entender que deve ser, responda a um anseio do nosso coração, que é de voltarmos para cá o quanto antes.